E aí, galera, tudo bom? Hoje a gente vai conversar sobre IoT e Indústria 4.0. Tem bastante coisa legal para a gente falar e a gente vai começar desde a Indústria 1, 2, 3.0 até entender o que é a Indústria 4.0. Tá, mas antes disso, quem sou eu? Deixa eu me apresentar. Então, pessoal, eu sou Alexandre Álvaro, eu sou pesquisador na área de internet das coisas e visão computacional. Eu fui convidado aí pelo professor Tiago, tá, da Universidade do Estado do Mato Grosso, para o programa Jovem Aprendiz, para passar um pouquinho para vocês algumas coisas no sentido da indústria 4.0, do IoT, entender o que é e como é que funciona, tá? Vamos lá. Então, eu trabalho na HBSys. A HBSys é uma empresa do grupo Ambev. Ambev, que vende cerveja, Brahma, Skol, Antártica, Colorado, um monte, várias boas. Então, as melhores. Então, hoje a gente faz parte do grupo Ambev. Então, eu sou pesquisador de inovação lá no laboratório da Ambev, ok? Então é o seguinte, nesse laboratório a gente chama de Labs, né? O Labs, a gente trabalha com pesquisa e desenvolvimento, desde a parte de inteligência artificial, protótipos, automação, IoT, robótica e a parte de visão computacional. Eu vou falar de algumas coisas ao longo aqui que vocês vão entender um pouquinho melhor, acho que vai ser bem bacana. Tá bom, vamos fazer uma viagenzinha no tempo aí, pra gente começar essa história e ficar mais legal. Então aqui, vamos começar falando um pouquinho das indústrias, né? Então a gente começa lá na indústria 1.0, quando foi criada a mecanização, o tear, força a vapor, esse tipo de coisa, que foi evoluindo para produção em escala, com eletricidade, combustão, linha de montagem, tá? Toda essa parte, até chegar no que está um pouquinho mais parecido com o que a gente conhece, que é a indústria 3.0, está mais parecido com o cenário da maioria das empresas hoje, tá? Tem muita que ainda tá um pouquinho para trás, mas a gente já vê bastante da indústria 3.0, com automação, robótica, computador, internet, eletrônico, um monte de coisa nesse sentido. Vamos começar por aqui, tá? Já começou lá em 1969, mas isso aí, como é que funciona uma linha de produção? Uma linha de produção, ela é assim, cada parte é responsável por uma etapa. Se a gente vê aqui, o ponteirinho do mouse aqui, peraí, aqui, grandão, ok. Se a gente vê aqui, for seguindo, cada robozinho, cada bracinho, cada equipamento é responsável por uma parte que vai montando o todo até chegar lá no final e montar essas máquinas de lavar, nesse exemplo. Vocês observam que a gente tem vários movimentos mecânicos aqui, várias atuações, e é exatamente sobre isso que eu quero falar, o princípio dos atuadores. Então, para fazer qualquer tipo de movimentação, a gente precisa de mecanismos atuadores. Esses mecanismos atuadores, eles têm três principais tipos que eu vou falar aqui, tá? O hidráulico, pneumático e elétrico. O hidráulico utiliza óleo ou algum líquido, né, para poder movimentar. Vou explicar um pouquinho melhor sobre o hidráulico, mais específico para a gente ficar mais claro. Mas a gente tem também os pneumáticos, que utilizam ar para fazer essa movimentação, e os elétricos, que através da eletricidade giram um motor, que atuam com engrenagens e fazem movimentações lineares ou rotativas, o que for necessário nesse sentido, tá? Mas vamos começar falando dos hidráulicos, então. O mecanismo hidráulico, ele funciona mais ou menos assim. Aqui, nesse desenho, a gente tem um motor elétrico. Esse motor elétrico está ligado num eixo que liga numa bomba hidráulica. Vamos olhar um pouquinho mais de perto? Olha lá, o motor tem esse eixo, que é só para fazer essa conexão, e ele gira uma bomba hidráulica. Isso, conectado a uma tubulação, começa a fazer sentido. Vamos fazer um raio-x aqui. Olha só, essa tubulação é cheia, nesse caso, de óleo. Então, quando eu giro aquele motor e, consequentemente, a bomba, eu consigo pressurizar esse óleo num sentido ou em outro sentido. E com isso, eu movimento esse óleo através da tubulação e controlo para onde ele vai com válvulas. Então eu posso interromper a passagem
desse líquido, utilizando diversos tipos de válvulas diferentes que vão atuar para mim. Por exemplo, se eu mandar o óleo num sentido, eu posso encher uma câmara e movimentar um pistão, fazendo assim esse tipo de movimento num sentido ou em outro sentido. Beleza? Para a gente poder ter mais controle sobre tudo que a gente está fazendo, é importante monitorar, é importante que a gente veja através de sensores temperatura, umidade, quantidade de partículas que podem estar sujando o óleo, diversos tipos de sensores que vão nos ajudar a enxergar aquilo que está acontecendo para que o nosso sistema, o nosso software possa tomar a decisão. Então, eu tenho aquela parte do mecanismo atuador e tenho a parte aqui do monitoramento através de sensores. Tudo isso é controlado na indústria por painéis elétricos que recebem todos esses sinais dentro desses conectores aqui, esse monte de fio passando vem de vários sinais e liga nesse microcontrolador. Na verdade, nesse controlador, né, industrial, que a gente chama de PLC ou CLP, Controlador Lógico Programável em português. Então, com o auxílio do CLP e, por exemplo, aqui a gente tem uma IHM, que é uma interface homem-máquina, mais os botões luminosos, a gente pode ter diversos controles sobre a minha produção, sobre o meu equipamento que está cuidando dessa produção. Então, como aquele movimento vai ser feito através dos mecanismos atuadores, pode ser controlado através desse sistema, mandando sinais elétricos que comandam tudo isso, tá? Então, olha só, aqui eu vou falar um pouquinho da minha experiência trabalhando com esses controladores, programando, mexendo e fazendo, para que a gente possa entender um pouquinho mais na prática como isso é através de uma experiência própria. Então aqui, esse projeto que eu tive o prazer de trabalhar foi a automação das comportas do Sistema de Tratamento Sanitário de Buenos Aires, que fica na cidade de Berazategui. É uma cidadezinha próxima ali que trata todo o sistema, faz o tratamento do sistema de esgoto e de água, né? Lá desse tratamento sanitário de Buenos Aires. E aqui a gente tem comportas que precisam ser movimentadas para que, conforme esse pistão movimenta, ele levanta ou ele fecha essa comporta, para que eu possa controlar o fluxo de direcionamento das águas nos tanques e fazer o tratamento adequado. Outro exemplo foi o software que foi feito para a unidade de força hidráulica da plataforma P55, que fica ali no Rio Grande do Sul. Essa plataforma, ela foi para alto mar, ela está a 1.795 metros de profundidade, os poços de petróleo, até a plataforma. E a gente precisa levar para esses equipamentos essa força hidráulica para que eles possam atuar e fazer a abertura do poço de petróleo. Para isso é necessário que toda a força hidráulica vá e venha por essas mangueiras e a gente utilize então esse equipamento todo em inox ali que a gente está vendo para fazer esse controle, tá? Isso é uma HPU, né? Uma unidade de força hidráulica. Aqui um pouquinho da telinha dela mostrando os tanques, as válvulas, tá? Para o direcionamento nesse caso não é óleo, tá? É tipo uma água com detergente que passa por dentro das tubulações, por causa como é marítimo, precisa de todo um trabalho em cima, mas ok. Esse é um tipo de aplicação que pode fazer. Agora eu vou pegar um pouquinho pesado com vocês. Eu vou falar de uma outra aplicação e entrar um pouquinho mais no detalhe, então presta atenção que eu vou pegar pesado. Como é que funciona? Olha só, isso daqui é o caminhão de bombeiros que é utilizado nos aeroportos espalhados por todo o Brasil na Infraero, tá? Eu trabalhei no software desse caminhão, no software que controla a automação, e eu vou explicar um pouquinho como ele funciona para vocês. Funciona assim, vamos entender um sistema de controle aqui simples. Lembra que eu tinha falado do eixo do motor ligado numa bomba d'água? Então, aí eu tenho uma válvula que controla e eu consigo jogar o jato d'água. Quanto mais eu abrir ou fechar essa válvula, mais água eu vou ter saindo através desse jato. Vazão da água eu posso ter controle. Só que não é tão simples assim, tem um problema. O eixo do motor, nesse caso é o motor do próprio caminhão, então se eu acelero, essa bomba vai girar mais rápido e vai fazer com que jogue mais água. Então um controle simples não é o suficiente. Então na indústria a gente utiliza um tipo de inteligência através de software
mas inteligência não é a melhor palavra, né? Mas um algoritmo que permite que a gente monitore o que está lá na ponta. Então eu coloco um sensor de pressão e, sabendo quanto de pressão eu vou ter lá na ponta, eu consigo devolver isso para um cálculo relativamente complexo, né, que é o cálculo PID, que vai fazer todos esses calculinhos. Não precisa prestar muito atenção aqui, mas eu passo a dizer no meu sistema qual é a pressão que eu quero na saída, porque eu tenho retorno disso através desse sensor na entrada. Então eu fecho a malha, então eu tenho um controle de malha fechada. Eu controlo a abertura da válvula baseado na pressão desejada. Então eu posso acelerar ou desacelerar o caminhão, posso estar subindo o morro, posso fazer o que for, que ele vai continuar funcionando. Eu vou mostrar aqui num outro exemplo, só para vocês verem como é que esse algoritmo funciona um pouquinho, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma hélice de drone na ponta dessa haste. Essa haste está fixada aqui, tá? Na verdade, ela movimenta, né? Ela pode girar. E aí eu tenho um medidor do ângulo de inclinação. A minha ideia aqui é poder controlar em que ângulo essa haste está, baseado na velocidade da hélice. Então eu vou controlar a velocidade da hélice e, baseado na verdade no sensor de inclinação, eu vou controlar a inclinação que eu quero. Então, por exemplo, se eu quisesse mudar o set point, né, o ajuste, que agora está em 120 graus para 150 graus, como é que o algoritmo responderia? Olha lá. Girando, quando eu mudo o set point, ele vai lá buscar. Existe aqui um pequeno ajuste que o cálculo faz, mas ele busca o mais rápido possível essa resposta. Se eu mudar o set point de novo, ele vai buscar essa resposta. E assim eu consigo ter um controle através de sistema para todo esse equipamento. Olha só, por exemplo, se eu quiser manter o set point, eu não quero que ele mude daquilo que ele está. Eu posso vir, bater com uma haste, e ele vai passar por uma turbulência e logo estabilizar de novo naquilo que foi ajustado no meu sistema. Então esse tipo de controle ele é muito utilizado por causa das variações do ambiente. Então a gente precisa adequar o sistema para que ele volte a se comportar com as variações do ambiente. Cálculos assim nos permitem, por exemplo, ter drones que pegam esses distúrbios de vento e coisas assim e permitem que eles voem de maneira adequada e bem controlada e bem estabilizada. Aqui o caminhão, aquele que eu comentei com vocês, né, ou como de combate a incêndio, olha só, ele tem um fluxo de água que está indo continuamente e mesmo quando ele sobe o morro, esse fluxo de água continua estabilizado. Aqui, dá uma olhadinha, olha só que bacana. Então, a aceleração do motor mudou, mas o meu fluxo de água continua contínuo. Imagina, combate a incêndio, eu preciso mirar corretamente, eu não posso jogar fogo na pessoa que está passando, jogar fogo em ninguém, eu não posso, né? Mas eu não posso jogar água na pessoa que está passando e não no fogo, né? Tem que combater o incêndio. Então, beleza, tudo isso que eu falei para vocês, a gente estava falando aqui de indústria 3.0, mesmo tendo controladores, eletrônica e computadores envolvidos, software, sistemas, várias coisas nesse sentido, tudo ainda está na indústria 3.0. Quando é que a gente começa a falar de indústria 4.0? Bom, indústria 4.0, na verdade, é um tema bem abrangente e até difícil de a gente definir por que paradigma a gente vai abordar ele, porque pode ser até do ponto de vista social, porque quando você fala em dispositivos, coisas conectadas à internet, pegando informação o tempo inteiro de pessoas, você tem que tratar muito da segurança e o impacto na nossa vida que isso causa. Mas ok, eu estou me adiantando um pouco, a gente já vai chegar lá, vocês vão entender melhor. Então, vamos lá, isso, como é que funciona? Vamos pensar assim, hoje a gente tem diversos dispositivos, diversas coisas, é a melhor palavra para usar, ligadas à internet, desde a maçaneta da tua porta até a lâmpada da casa ou alguma coisa dentro da indústria, ou o teu celular, ou uma pulseira que te ajuda a medir teus passos, tudo isso está conectado direta ou indiretamente à internet, para que a gente possa utilizar esses dados para alguma coisa. Vamos ver um pouquinho mais de perto um dispositivo. Um dispositivo ele pode conter diversos tipos de sensores, que nem aqueles que eu mostrei na indústria. Então pode ser sensor
químico, acústico, umidade, temperatura, de movimento, de muita coisa que você pode imaginar. Aqui tem vários exemplos, tá? De vazão, de força, peso, torque, pressão, muita coisa mesmo eu consigo adquirir através desses sensores e botar num microcontrolador para computar isso e utilizar esse dado de alguma forma. Então eu preciso gravar esse dado de alguma forma. Esse dado permite com que, através desses sensores embarcados, eu possa coletar dados em tempo real. Isso é uma grande vantagem por eu estar o tempo inteiro coletando dados, porque eu posso fazer muitas leituras e dessa alguma forma que eu falei, que eu comentei, que pode ser Wi-Fi, 3G, 4G, LoRa, são protocolos, pode ser de diversas formas, Bluetooth, direta ou indiretamente, eu mando essa informação para a nuvem, para uma base de dados gigantes, para um Big Data. E isso me ajuda a ter velocidade na tomada de decisão, porque eu analiso esses dados. Mas já vamos chegar lá. Então, olha só, eu tenho diversos dispositivos conectados à nuvem. Cada dispositivo é dotado de diversos sensores. Legal, tudo conectado na nuvem, na internet, mas isso é IoT? Não, ainda não. Só começa a ser internet das coisas, inteligência das coisas, como eu gosto de chamar, quando a gente adiciona a parte da inteligência. Essa parte da inteligência vem com toda uma disciplina de análise de dados, de inteligência artificial, de machine learning e modelos preditivos, modelos de regressão linear, modelos de supervisionados, não supervisionados, por reforço, que vão permitir eu fazer a análise dessa massa gigante de dados, de milhões, bilhões de dados, e tirar alguma informação relevante e permitir que eu possa ter uma tomada de decisão realmente coerente e útil para alguma coisa. Por exemplo, numa indústria, quando eu tenho todos esses dispositivos conectados de alguma forma à internet, eu posso ter essa ligado através desse data science, né, esse conjunto de machine learning, todas essas coisas, esses algoritmos ultra complexos, eles me ajudam a tomar decisões muito mais coerentes e direcionar como esse equipamento vai funcionar e aprender através desse comportamento para que eu possa utilizar em outros componentes. Imagina eu tendo tudo isso conectado, eu posso conectar com outras fábricas, eu posso tirar aprendizados de outros lugares. E aqui é onde entra o IoT, que é Industrial Internet of Things, tá? Do termo Internet das Coisas Industrial. Eu vou mostrar um vídeo bem legal onde esse rapaz fala sobre a internet das coisas para nos dar uma visão geral da onde a gente está e para onde a gente pode ir. So one of the next big tech revolutions that everybody's talking about these days is the notion of the Internet of Things. See, now that we are extending intelligent sensors into everything, into the world of everyday objects, all of a sudden these objects are going to be endowed with agency. They're going to be endowed with the ability to give us feedback. The world is going to become intelligent and responsive and going to anticipate our needs. The world is going to feel like an extension of our mindedness. When everything becomes linked with everything else, as Eric Davis used to say, matter becomes mind. You know, David Rose in his new book, Enchanted Objects, essentially says that we're moving back into a world of animism, where objects have actual agency. They actually have a kind of consciousness, and that things almost are enchanted, almost are alive. You know, you walk into a room and the room knows how you like the lighting, and the song that you love starts automatically playing, and the curtains automatically raise, and the computer offers you your favorite snack. I mean, the full flourishing of these technologies promises to essentially blur the distinction between self and world. The entire world will have mind in it. It's how the cognitive philosophers David Chalmers and Andy Clark used to say, we've always been adept at dovetailing our minds to our tools, but when our tools start talking back, the loop will be finished. We will have fully spread our minds out into our universe. This is the Internet of Things. This is why it's a game changer, and this is why it absolutely rattles my imagination. So, you know, read up on it, right? It's coming.
Coming. Tá chegando, galera. É isso aí. The Internet of Things coming. Então, como é que eu posso fazer parte disso hoje em dia? Como é que eu posso aprender mais sobre isso? Eu quero botar as mãos nisso e fazer alguma coisa de internet das coisas. Dá sim. Existe um movimento muito legal chamado Cultura Maker. A ideia do faça você mesmo, do it yourself, prototipação, makerspace, lugares onde você pode pegar ferramentas e construir coisas através de prototipação, através de plaquinhas, de embarcados. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, plataforma de prototipação como o Arduino, não sei se vocês ouviram falar, mas é uma plataforma que permite que a gente tenha acesso muito mais fácil hoje a dispositivos de eletrônica e eu possa construir automações para minha própria casa, para minha própria plantação, para minha própria pequenas coisas dentro do escritório onde eu trabalho. Então é muito mais a nível de estudo, mas esse mesmo conhecimento eu posso levar adiante e criar meu próprio dispositivo de internet das coisas através disso. Se eu quiser um pouco além, botar um pouco mais de poder de processamento ainda dentro das plataformas de prototipação, a gente também tem o Raspberry Pi, muito conhecido, vem com Linux embarcado, o pessoal usa para fazer aqueles emuladores de videogame, né, para jogar PlayStation, Super Nintendo, Mega Drive. Então eles utilizam muito esses dispositivos, fazer fliperamas, mas ao mesmo tempo, graças a esses pinos aqui, também tinha no Arduino ali, esses GPIO, são pinos de propósito gerais de entrada e saída, eu consigo tomar aquelas ações. Lembra que quando eu estava falando lá da indústria 3.0, eu falei sobre a parte de monitorar, ou seja, eu recebo alguma coisa dentro do controlador, entra alguma coisa, uma entrada para dentro do controlador, através desse sensor de temperatura, umidade e tal, e eu posso controlar através de um dispositivo atuador de uma saída, por exemplo, uma lâmpada, um LED, um controle de um motor, de diversas coisas que eu posso atuar na saída. Então, eu tenho aqui entradas e saídas que permitem que através do sistema do software eu controle como vai ser o fluxo desses dados e tome essas decisões e tome ações no mundo real. Então, isso é muito mais legal, na minha opinião, do que simplesmente fazer um aplicativo ou um sistema ou algo nesse sentido, porque é como se ligasse a chave do Frankenstein, visse o Frankenstein tomando vida, fazendo coisas que interagem no mundo real. Essa é a grande graça disso aqui. Então eu vou falar um pouquinho, olha eu sem barba, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, inclusive na TMG, com um pouco da parte agrícola, tá? Mas depois quem vai falar melhor sobre isso é o professor Andrei, tá? Ele vai falar, o Andrei, né, Araújo, ele vai falar sobre isso, tá? O professor da UFMT, ele vai ter uma palestra específica sobre esse tópico, tá? Que vai explicar para vocês direitinho, mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu trabalhei na TMG, ela é do mesmo grupo da Fundação Mato Grosso, então como esse vídeo está indo principalmente para o pessoal aí do Mato Grosso, vocês devem conhecer. E eu tive a oportunidade de testar algumas coisas e conhecer um pouco mais lá, muito a nível de protótipo, muita coisa, muita experimentação e algumas coisas que a gente realmente conseguiu levar um pouquinho mais para frente, tá? Então olha só que legal, lá a gente tem um sistema de controle de soja, tá? Na verdade, melhoramento genético de soja. Então, através do cruzamento, do controle desse cruzamento, eu consigo criar novos tipos de soja que são resistentes ao frio, à seca, a diversas condições climáticas e diversas regiões diferentes do Brasil. Para isso que eu crio novos tipos de soja. E para fazer esse controle, eu utilizo essas casas de vegetação, que são essas casas com um ambiente controlado, onde eu posso ter muito mais controle do que simplesmente deixar plantado num campo aberto. Então a nossa ideia, a gente começou a projetar uma casa de vegetação 2.0 e começou a fazer algumas experiências em cima dessa brincadeira. Eu vou mostrar para vocês o projeto como é que era. A ideia era a gente poder controlar iluminação, ar, chuva, coisas do solo como temperatura, umidade, pH, diversas coisas da soja e inclusive quem acessou a casa de vegetação para juntar todas essas informações e tomar as melhores decisões. Como é que era o sistema? Bom, aqui está um desenho
que a gente fez para que demonstre um pouquinho melhor. A ideia do projeto era o seguinte: na casa de vegetação, para ter acesso a essa parte de dentro, você tem uma anticâmara, vamos falar assim, uma parte, tá, isolada, onde eu preciso entrar, fechar essa porta e entrar para cá para que a diferença de pressão que exista lá dentro não permita que nada saia. Então, tem que ter muito cuidado aqui, tá? A questão de segurança, stewardship, para que não ocorra, para que ninguém encontre uma soja dessa no chão ou alguma coisa assim que ainda é experimental. Então existe muita segurança em cima disso aqui. Então a nossa ideia foi colocar um chiller, que é um controlador de refrigeração, através de tubulações espalhadas para que isso fosse uniforme. Porque hoje uma casa de vegetação ela não é uniforme. De um lado você tem umas colmeias que ficam caindo água e do outro lado ventiladores, né? Então ela, para passar de um ponto ao outro da casa de vegetação, um lado é muito quente e o outro é muito frio. Então uma das ideias foi distribuir o ar coerentemente. Olhando um pouquinho lá para dentro, a gente também pensou em colocar lâmpadas fluorescentes que elas fossem dimerizáveis. O que isso quer dizer? Que eu posso controlar a intensidade dela. Então, quando eu tenho iluminação do sol, um pouco mais ou um pouco menos, eu posso controlar, porque isso daqui é um tecido, é um plástico leitoso, né? Permite que entre muita luz natural. Quando eu não tenho, eu compenso na luz artificial, através de sensores LDRs espalhados pela casa de vegetação. Também a nossa ideia foi colocar sensores de temperatura, umidade, pH espalhados em cada vasinho desse, o custo é bem alto, mas aí eu vou falar um pouquinho para vocês o que a gente tentou fazer para poder explorar isso melhor. E vamos lá, e as diversas oportunidades que a gente tem aqui? Então, para, por exemplo, fazer esse sensor de umidade do solo, a gente pegou um sensor existente que estava dado com problema lá, eu abri ele, consertei ele, montei um circuito elétrico com um Arduino, feito com o mesmo controlador que se utiliza no Arduino, mas feito específico para isso. E a gente começou a capturar esses dados e usou esse cara como base para construir o nosso próprio sensor. Então o nosso próprio sensor ele foi feito utilizando, aqui eu tenho duas versões dele, né? Uma primeira que a gente fez, uma outra, onde a gente utiliza duas varetas, tá? E essas varetas elas têm a propriedade que permitem que a gente tenha um cátodo e um anodo. Não vou entrar muito em detalhe, mas pela diferença de potencial, pela quantidade de elétrons que passa de um lado para o outro, eu consigo medir isso lá no meu Arduino e verificar o nível de umidade do solo. É assim que funciona. Então a gente utilizou aquele outro sensor para calibrar esse. E aqui a gente fez depois uma versão com uma telinha que permitia que a pessoa pudesse calibrar direto aqui com quando o vaso está cheio de água, quando ele está saturado, quando ele está bem seco, calibrar como referência e depois colocar isso para diversos outros. Uma vantagem muito grande, custo. Sai muito barato fazer com esse tipo de material, tá? Sai muito mais barato do que comprar um sensor de mercado. Então, por isso que valeu a pena explorar por esse caminho. A gente também seguiu por um caminho de tentar fazer o nosso próprio sistema de monitoramento. A gente tirou um sistema de monitoramento de algumas das salas e substituiu por um sistema proprietário nosso. Então, começou os testes iniciais com prototipagem com o próprio Arduino, conectando aqui os sensores que leriam os crachás, as buzininhas que tocariam para abrir a porta, um relógio interno, tudo aqui separadinho que a gente foi montando para fazer isso. A gente colocou de teste em algumas portas esses sensores que foram criados e validou com as pessoas utilizando por um período para ver se isso ia funcionar na prática. A ideia aqui é que a gente pudesse usar esse mesmo sistema nas casas de vegetação. Então, para controlar o acesso, já que é tão restrito, que nem eu tinha falado antes. Então, imagina assim, a pessoa ela vai entrar na casa de vegetação, o que ela tem que fazer? Ela fecha a porta. A partir do momento que ela fecha a porta, a câmera que está tendo exatamente essa visão aqui, ela conta quantas pessoas tem na cena, a partir de um algoritmo também, utilizando uma biblioteca que é o OpenCV, né? E isso poderia ser mandado, por exemplo, um Raspberry Pi, que é aquele dispositivo que eu falei que é um pouco mais robusto. E ele comunicaria com esse nosso sistema de controle de acesso. Então, se eu sei que tem uma pessoa na imagem, apenas uma pessoa precisa passar o crachá. Se tiver duas, eu só libero a porta com 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Então, passou o crachá, eu libero a porta para aquela pessoa, porque só tinha uma pessoa dentro dessa sala.
Esse é o conceito de funcionamento que a gente estava tentando fazer. Hoje, eu trabalho, como eu falei, no Labs, no Laboratório de Inovação da HBSys Ambev. Tá? Aqui no Labs, a gente tem diversas possibilidades de utilização de IoT também. Olha só que legal, como é que funciona? A gente faz desde o projeto, seja ele elétrico, hidráulico, pneumático, todo o desenho do componente que a gente precisa, mecânico, constrói uma prova de conceito e coloca isso na prática, imprimindo com a nossa impressora 3D aquilo que a gente projeta no computador para poder fazer esses testes aí na vida real. Então, uma vez que eu tenho isso, eu tenho um protótipo que eu chamo ele de standalone, que significa que ele conecta direto à internet, seja por um chip, seja indiretamente, mas ele está conectado à internet, eu não dependo de uma super infraestrutura para isso, eu tenho bateria própria e tudo mais, fica muito mais fácil de eu testar, seja numa fábrica, num centro de distribuição da Ambev ou coisas desse tipo. Então a gente faz esse tipo de protótipo. Falar para vocês também um pouquinho sobre os protótipos que a gente faz utilizando visão computacional. A visão computacional é uma área que eu considero ela como parte do IoT, porque através da câmera eu retiro dados, informações do ambiente e trato essas informações. Pode ser através de reconhecimento de faces e objetos, utilizando sistemas de realidade aumentada, que nem Pokémon GO, joguinho de celular, né? Eu tiro informação do sistema, uso para calibrar e projetar por cima daquilo uma nova imagem. Então, coisas desse tipo. O SLAM e realidade virtual também. Eu vou falar um pouquinho desses caras, vocês vão ver. Então, por exemplo, aqui, um projetinho, uma brincadeirinha que a gente fez para detectar a pose da pessoa, se ela está bebendo algum líquido, se ela está fazendo algum outro movimento. Então, uma experimentação que a gente estava fazendo para entender isso. Pode ser para uma ação de marketing, pode ser para um controle, desde que seja autorizado, tudo direitinho dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, pode ser um controle dentro de algum tipo de supermercado, de ponto de venda, não sei, a gente pode explorar cada vez mais, mas olha que legal as informações que eu tiro. E aqui tem um outro projeto com visão computacional, onde a partir das imagens que eu tenho ali, eu traço riscos e ele calcula para mim qual é o tamanho disso. Isso, por exemplo, se eu colocar dentro de uma geladeira, uma câmera, eu posso detectar pelo formato, uma meia-lua, ou é mais redondo, ou é mais quadrado, retangular, eu posso detectar que tipo de objeto que é e fica mais fácil para o reconhecimento desse objeto depois, que eu fiz uma pré-análise dele e eu posso saber na minha geladeira se acabou meu queijo, se acabou meu leite, se acabou... E por aí vai, é uma possibilidade, tá? Se acabou minha cerveja, né? Que eu preciso comprar mais, e por aí vai. Então, essa palavrinha aqui que talvez o pessoal ficou curioso na hora que viu o SLAM. O que é esse tal de SLAM, tá? É localização e mapeamento simultâneo. Isso aqui é muito louco, olha só como é que funciona. Se eu quiser ter uma localização no espaço e fazer um ambiente virtualizado daquilo que eu estou enxergando pelo mundo real, eu posso utilizar essa técnica. Como ela funciona? Vocês estão vendo que tem alguns risquinhos verdes aqui espalhados? Esses risquinhos, a partir do momento que a minha câmera conseguir ter uma calibração pelo movimento que eu faço lateralmente, eu consigo ter uma noção de profundidade. Se eu tiver duas lentes, eu já consigo ter mais fácil esse controle de profundidade. Por isso que a gente nasce com dois olhos, para ter esse senso de profundidade. Mas se eu não tenho, eu preciso fazer um movimento horizontal. A partir desse movimento, numa hora que eu linko aquele pontinho que eu detectei de uma quina, pelo contraste de quinas na imagem, eu consigo estimar a distância disso. E eu consigo plotar isso num ambiente virtualizado e criar um mapa em tempo real. Olha só que legal. Isso aqui é na rua de trás do antigo prédio onde a gente estava. Meu chefe saiu andando pela rua, filmando a rua e a gente fez esse mapa. Olha só. A partir do momento que eu detectei, ele começa a gerar aqui para mim o caminho que eu estou fazendo em azul e os pontos que ele vai detectando ao longo desse caminho para eu gerar um mapa 3D desse ambiente. Outra forma de extrair informação do ambiente. Muito legal. Então, a gente também fez ali no Labs a nível de aprender e poder tomar a melhor decisão de que sistema utilizar, o nosso próprio sistema de reconhecimento facial. Então, a gente estudou, buscou a melhor forma e adaptou ele. Ele está disponível, depois eu vou falar no final, para quem quiser colocar no teu quarto, utilizando um computador e um Arduino, pode colocar, que está todo disponível o código-fonte, as instruções, tudo direitinho de como fazer isso. No final da palestra eu vou passar para vocês.
Então olha só que legal, aqui é um exemplo de como eu faço o cadastro nesse sistema. Então vamos supor que eu coloquei um sistema de acesso na porta do meu quarto, eu quero convidar alguém para chegar lá. Como é que eu faço para essa pessoa se cadastrar nova no sistema? Eu mando para ela um QR Code, né, um código QR Code, onde a pessoa vai poder escanear esse código e mostrar o rosto para a câmera. A partir do momento que eu faço isso, automaticamente ela já me cadastra no sistema, porque nesse QR Code tinham todos os dados que eram necessários para fazer esse cadastro. Olha só que legal. Aqui eu vou fazer a demonstração do QR Code para cadastrar uma face. Ele está criptografado, né? Então ele vai fazer a criptografia e cadastrou minha face. Isso aí. Muito legal, né? Então, nesse mesmo conceito, a gente pensou assim, cara, o que eu posso fazer de diferente, que eu posso dar uma inovada, testar alguma coisa diferente? E a gente pensou assim, pô, QR Code é um negócio que todo mundo conhece, todo mundo usa, e eu ter que mostrar primeiro para a câmera, depois mostrar meu rosto, pode tirar um pouco da experiência de fazer esse cadastro. Então a gente pensou assim, cara, se a gente conseguisse mandar uma mensagem por som, existe essa tecnologia, eu já vi em alguns lugares, vamos experimentar se a gente consegue utilizar aqui. Então ela se comunica, parece o R2-D2 do Star Wars, faz aquele barulhinho, e manda um QR Code sonoro para me cadastrar no sistema. Deixa eu mostrar para vocês, olha só. Bom, vamos lá, como é que vai funcionar o negócio. Vou fazer um testezinho aqui, ó. O moral é o seguinte, conforme eu chego perto, né, ele parece desconhecido, né? Aí eu recebi no meu celular um áudio pro WhatsApp, né? Vamos supor aqui, ó, áudiozinho do WhatsApp. Eu vou dar o play no áudio que faz a liberação. E olha o que vai acontecer. Tadã! Liberou. É isso aí. Muito massa. É isso aí, pessoal. Então, aqui eu falei de algumas demonstrações, de algumas tecnologias, algumas coisas que a gente consegue utilizar, uma pincelada sobre o caminho da indústria 1, 2, 3.0 até a chegada na indústria 4.0 e como a gente pode ter acesso a isso através do mundo maker, das plataformas de prototipação e como é que a gente pode criar o nosso próprio sistema de inteligência artificial com IoT, com visão computacional, com tudo isso, tá? Então, se quiser saber um pouquinho mais, lá no meu site tem algumas publicações que eu gosto de fazer, algumas coisinhas, e no site da HBSys tem vagas para quem está querendo entrar para essa área, para quem está querendo começar com a parte de desenvolvimento de software, tá? Esse é o nosso forte lá, desenvolvimento de software para Ambev. Então, pode entrar em contato, dá uma olhadinha lá nas nossas vagas, vê se você se encaixa em algum perfil, conhece sobre os nossos projetos, o projeto Padawan, talvez é bem legal, onde a gente traz pessoas do mercado que não são da área de tecnologia para ensinar sobre tecnologia, elas começarem a trabalhar nessa área, tá? Então dá uma olhadinha. E lá no meu site tem aquele código que eu falei para vocês do GitHub, se quiser fazer o reconhecimento facial na porta da casa de vocês, tá? Na porta do quarto de vocês, fica à vontade para utilizar. E se tiver dúvida, lá tem todos os meus contatos, tá? Que pode entrar em contato comigo e a gente troca uma ideia aí. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado ao professor Thiago pelo convite, obrigado a todo mundo aí que está participando desse grande evento, de tudo que a gente está conseguindo produzir aí para a inclusão do jovem, né, nesse ramo da indústria 4.0 e toda essa parte. Obrigado de coração e até uma próxima. Valeu!